Doutor Marcelo, então, fale aqui para os nossos telespectadores, são vários tipos de anemia que existem, né? E todas elas são causadas por deficiência, por uma má alimentação? As principais anemias por falta de se comer bem ou não ter uma boa alimentação causam no organismo cansaço, fadiga, dor nas pernas e alguns tipos de anemia, que nós chamamos de microcítica ou ferropriva, é a deficiência de ferro. A hemácia, ela para ter um tamanho normal, só para exemplificar, desse tamanho. Quando ela é microcítica, ela fica desse tamanho. Vamos imaginar que uma hemácia comum é a laranja-pera. A laranja-pera, ela é funcional. Então, produz-se um bom suco, não tem tanta casca e você tem um bom suco. A anemia ferropriva era como se fosse o limão galeguinho, aquele limão pequeno. Então você precisa de muito limãozinho para fazer com que um copo de suco exista. Então, quando a criança, principalmente a criança que não come direito, ela tem anemia ferropriva. Então ela fica como se fosse limãozinhos galego. Então para fazer um suco, ou seja, o transporte de oxigênio, tem que se precisar de muitas hemáciazinhas para com que a criança se sinta nutrida com oxigênio e também não tenha fadiga e os sintomas de uma anemia. Outro tipo de anemia é aquela que a pessoa não come direito, carne, ovo, está mais ligado à falta de B12 e ácido fólico. Usando o exemplo da laranja-pera, que é a comum, nós aprendemos agora que o limãozinho galego é a falta de ferro. Agora não existe a laranja Bahia? Sim. Não é a grandona? Sim. Mas você fala assim, não, então ela produz mais suco. É verdade, ela produz mais suco. Mas ela tem que andar pelos vasos sanguíneos. Então, duas laranjas Bahias, imaginando num funil, elas se batem, então o transporte não é tão bom. O melhor seria que uma laranja-pera vai e uma laranja-pera vem. Então, ela possui um tamanho maior, mas a sua locomoção precisa-se ser remanejada. A produção de laranja ou produção de hemácia depende principalmente de ácido fólico e B12 quando ela se multiplica. Então a pessoa pode ter ferro, mas ela não tem quantidade de B12 e ácido fólico para formar novas laranjinhas pera. Então elas ficam grandonas para o intuito de suprir o organismo essa ausência. Então, não comendo ferro, vai ficar pequenininha, vai ter uma fadiga, dor na perna. E também não comendo ácido fólico e B12, você vai ter outro tipo de anemia, que é a anemia macrocítica, muito comum no idoso. E existem outros tipos de anemia também? Sim, existem outros tipos de anemias também. Por exemplo, a mulher grávida, ela absorve mais água. Quando você absorve mais água, você dilui o sangue. Então, se nós temos uma quantidade de sangue aqui e esse volume de água, quando a mulher engravida, ela possui uma quantidade maior de água, mas o volume de sangue é o mesmo. Outro tipo de anemia normocítica, normocrômica, que são laranjas-peras, mas em menor quantidade, é pessoas que possuem menstruação que demoram muito tempo para parar, ou algum tipo de problema gastrointestinal que possui um sangramento nas evacuações. Isso produz também um tipo de anemia. E qual seria então o exame para detectar a anemia? São vários exames que nós temos para detectar anemia. Basicamente, nós temos que analisar o hemograma, a taxa de ferro, o ácido fólico, a B12, a quantidade de reserva que você tem no seu organismo, que é a ferritina, e também a quantidade de transporte desse ferro, desse grupo M, que é a transferrina. Então, esses exames, quando um bom hematologista pega na mão, ele fecha um diagnóstico. E um que fecha o quadro clínico é a eletroforese de hemoglobina. Porque no caso do talassêmico, ele possui uma anemia que dá a impressão que é falta de ferro, porque elas são os limãozinhos galegos. Mas não é que a pessoa não come ferro. É que o ferro sobra no sangue porque ela tem um problema na membrana. Então não entra o ferro. A eletroforese de hemoglobina vai mostrar que essa pessoa falta ferro, mas falta ferro dentro da célula, porque ela tem um problema genético. É um conjunto de informações. É um conjunto, porque nós temos aí o tamanho, né, da laranja, por assim dizer. Temos também se ela tem muito suco ou pouco suco, que é o limãozinho galego, a laranja Bahia ou a laranja pera, que é a normal. Temos também se
tem problema na membrana, ou seja, na casca da laranja, então aí não entra o suco, ou se é uma deficiência nutricional. Qual seria o tratamento? O tratamento é sempre procurar um bom hematologista. Por quê? O hematologista, ele tem condições de analisar a raiz do problema. É importante você ter bons laboratórios, bom diagnóstico, para que possa fechar o diagnóstico. Porque 70% das doenças que o médico pesquisa, o diagnóstico vem do laboratório de análises clínicas. Então, hoje existe muita tecnologia, existe muitos suplementos adequados, existe também outros alimentos que são fonte de ferro que a criança gosta. Mas é importante a gente ter o acompanhamento médico e ter uma boa alimentação. Muitas pessoas focam em dieta. É importante focar na educação alimentar. É um hábito que você leva a longo prazo e você não vai ter os problemas de anemia. Então, foque na educação alimentar.